Sabe por quê, irmãos, que o diabo, os anjos caídos, quando pecaram, eles não tiveram e não têm o perdão de Deus? Porque os anjos, irmãos, eles têm acesso a coisas que eles veem e que eles ouvem, que nós seres humanos não podemos nunca compreender enquanto estivermos nesse mundo ainda, até chegarmos na salvação eterna por meio de Jesus Cristo. Mas enquanto a gente está nessa terra, a gente nem imagina o que esses seres, os anjos, principalmente Satanás, irmãos, e os demônios, que antes de ser Satanás e os demônios, quando eles viviam na glória, quando eles assistiam à presença de Deus, então eles tinham acesso a coisas, irmãos, às profundezas, ocultas para nós, mas claras. E diante deles, a lei de Deus, que nós seres humanos não podemos nem compreender, queridos. Nem compreender. Quer ver um exemplo? Agora mesmo, nesse momento que você está me vendo nesse vídeo e me ouvindo falar, os anjos estão na presença do Senhor. Imagina o que eles estão vendo, irmãos. Os anjos que vivem no paraíso, na morada de Deus, no reino dos céus. Os anjos, irmãos, eles são construtores, eles são obreiros de Deus. Eu digo isso porque a própria Bíblia diz, lembra lá em Apocalipse, quando João teve a visão do Apocalipse, que Jesus enviou um anjo para mostrar para ele a revelação das coisas que iriam acontecer, que é o livro da profecia, o Apocalipse. Qual foi a atitude de João? Se prostrar diante do anjo para adorá-lo. Ele mesmo disse, eis que me prostrei ante os seus pés para adorá-lo. Mas ele disse, o anjo disse, vê, não faças isso, porque sou conservo teu e de teus irmãos. Adora somente a Deus e teme. Então o anjo ali disse para João que ele era apenas o conservo dele e dos irmãos, ou seja, daqueles que guardam a palavra de Deus. Meu conservo e seu conservo, porque eu sei que você guarda, você serve ao Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, o que acontece? Os anjos, eles são obreiros. O céu, as coisas que tem lá são eles que constroem, irmãos. São esses seres celestiais que constroem. Talvez existam outros seres, como eu creio que exista, que a Bíblia ela não fala desses outros seres, ela só fala a respeito dos anjos. Mas talvez exista uma outra categoria de seres celestiais que a Bíblia não foi interessante para Deus revelar para a gente na palavra dele. Mas os anjos, conforme a Bíblia nos mostra, eles são obreiros de Deus. Então imagina, irmãos, as coisas que tem no céu criadas pelas mãos dos anjos. Imagina, a Bíblia diz, irmãos, que o céu, a morada de Deus, nem sol tem, porque o próprio brilho do lugar é o próprio Deus, é o fulgor da glória de Deus. Nem o sol existe lá, porque o próprio Deus brilha no lugar. E são os anjos que constroem, são os anjos que são ministradores, que são responsáveis ali, segundo a ordem de Deus, para fazer tudo existir, para criar. E lembra quando Jesus falou, irmãos? Eis que eu vou, mas na casa de meu pai há muitas moradas. Então quem constrói essas moradas? A gente entende que são os anjos, que são os ministradores, são os obreiros de Deus. É lógico, cada um na sua função. Tem aqueles que Deus envia para guardar nós, quando a gente ora, então Deus dá ordem aos anjos para nos guardar. Isso é bíblico. Jesus mesmo lá quando ele venceu o diabo lá na tentação do deserto, a Bíblia diz que os anjos veio e serviu Jesus com pão, deu pão e água para ele beber lá no deserto. E lembra, irmãos, quando o diabo quis tentar Jesus, que ele falou assim, olha, está escrito, aos meus anjos darei ordem a teu respeito que te guardem, então se lança daí. O diabo querendo usar a própria Bíblia para tentar Jesus. E Jesus falou, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Olha só, então ali, nessa palavra que o diabo ele usou para tentar Jesus, a gente consegue, irmãos, entender que os anjos nos guardam. Que eles são conservos de Deus e sobre a ordem de Deus para nos guardar. Mas quem nos protege, na verdade, a obra primária da proteção é de Deus. Eles simplesmente obedecem a Deus. Amém, irmãos? Então nós temos que orar, pedir para o Senhor. Nada para anjo. Anjo são só conservos de Deus. Mas eles têm essa função. E é lógico, como eles têm essa função de, segundo a ordem de Deus, de nos guardar, com certeza lá no céu tem os que são responsáveis por
por construir, por criar coisas ali segundo a ordem de Deus. Então imagina o que eles não veem, as coisas que eles tocam, o que eles não criam, irmãos. As coisas que eles não criam. Então eles têm um contato direto com a glória de Deus. Então eles veem coisas e ouvem, irmãos, e vivem coisas que a gente, como meros mortais, não podemos nem imaginar. É por isso, irmãos, que quando o anjo pecou, quando Satanás ele pecou contra Deus e ele conseguiu perverter a terça parte dos anjos e que se rebelaram também contra Deus seguindo ele, não tiveram perdão de Deus. Irmãos, mas olha só, irmãos, o que eu vou falar, queridos. Eu vou mostrar para vocês que mesmo Satanás, lá no céu, quando estava se rebelando contra Deus, ele teve a oportunidade de se arrepender. Deus deu tempo para ele, irmãos, se arrepender. Aí talvez você diga, mas irmão, como é que você diz uma coisa dessa? Sim, eu vou te provar isso. A Bíblia diz, queridos, que Satanás, ele corrompeu a terça parte dos anjos, não é isso? A Bíblia também diz, irmãos, que o número de anjos criados são miríades e miríades, milhares e milhões, como está lá em Apocalipse. Então quer dizer que o número de anjos, irmãos, é bem maior do que o número de seres humanos que Deus criou. Então para Satanás ter tempo para poder corromper a terça parte dos anjos, irmãos, então quer dizer que ele levou muito tempo, queridos, porque isso com certeza não foi do dia para a noite. Já que são milhares e milhões e miríades de anjos, a terça parte disso tudo, irmãos, ele levou tempo para convencer cada anjo. Então teve aqueles que ele foi seduzir, que caiu na conversa dele. Teve outros que ele foi tentar seduzir, que não caiu, como foi o caso do anjo Gabriel, do anjo Miguel, Rafael, que a Bíblia menciona, que até hoje assistem na presença de Deus. Irmãos, você acha que esses anjos, que não caiu na lábia de Satanás, não tentou mostrar para ele que ele estava errado? Não tentou abrir os olhos dele? Poxa, você vai se rebelar contra Deus. Você vai querer lutar contra Deus, contra o Criador. Vocês acham que esses anjos que não caíram na conversa dele, na mentira dele, em querer se rebelar, não tentaram abrir os olhos dele, irmãos? Com certeza que sim, queridos. Com certeza que Deus usou esses anjos para poder abrir os olhos dele. E quem sabe, embora a Bíblia não fale, o próprio Deus, irmãos. Mas ele, por estar obstinado, está ali, ó, sabe, irmãos, naquele propósito mesmo de querer se rebelar contra Deus, de querer instituir o trono dele, como diz lá em Ezequiel, acima das mais altas estrelas e ser como Deus. Então, irmãos, ele não queria outra coisa a não ser lutar contra o Criador, contra o próprio Deus. Mas ele teve tempo para isso. Só que chegou uma hora, irmãos, que Deus viu que já não tinha mais como deixar Satanás continuar com o plano dele de rebelião, porque Deus sabe todas as coisas. Então foi a hora de Deus expulsar ele do céu junto com esses demônios, que são os anjos caídos que seguiram ele, irmãos. Mas ele teve tempo, queridos, porque a terça parte dos anjos que ele conseguiu rebelar é a prova de que ele teve tempo para se arrepender lá no céu, mesmo estando no céu, mas que não quis se arrepender, irmãos. E caiu junto com essa terça parte durante todo esse tempo que ele levou para seduzir, para enganar e para querer formar um exército e lutar contra Deus. Então, sim, irmãos, essa passagem, essa situação nos mostra que Deus deu tempo para ele, porque já que foi no céu que ele conseguiu perverter esses anjos lá no próprio céu, ele com certeza teve tempo sim de se arrepender, mas ele não quis, irmãos. Infelizmente, foi uma escolha que Satanás ele fez, e os demônios que o seguiram também escolheram isso para eles. Amém, queridos? Mas Deus sim deu tempo para ele. Por isso que o Senhor é justo e é misericordioso sim, irmãos. É misericordioso. E eu me lembro até, queridos, que foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus só desceu para destruir Sodoma e Gomorra quando o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até os céus. Quando já chegou no limite que já não dava mais para Deus permitir Sodoma e Gomorra viver na rebeldia, no pecado que eles viveram. Então Deus é misericórdia sim, querido. Ele dá tempo, o Senhor dá tempo, o Senhor dá oportunidade, o Senhor procura alcançar. Mas chega um momento, irmãos, que Deus vê que já não tem mais o que fazer. Por quê? Porque a própria pessoa já está ali decidida em andar, em trilhar o caminho da podridão, da rebelião, do pecado e da condenação, irmãos, como foi o caso de Satanás e dos anjos
que o seguiram e que foram expulsos no céu. Amém, queridos? Mas o Senhor deu tempo sim para eles, irmãos, com certeza. Sabe por quê, irmãos? Porque eles viram coisas das quais eles não eram mais inocentes. Eles viveram coisas, eles sabem de coisas das quais eles não eram mais inocentes, irmãos. Não teria como ter o perdão por conhecer a profundidade de Deus, por estar ali, ó, diante da glória. Nós nunca vimos. Adão e Eva, mesmo quando foi criado, foi colocado no Éden aqui na terra. Adão e Eva não estavam lá no céu. Deus criou o jardim do Éden e no meio do Éden colocou esse jardim onde ele colocou Adão e Eva. Então eles estavam aqui na terra. Embora que no período da inocência, ainda antes do pecado, eles andavam com Deus todo dia, na virada do dia, ao cair da tarde, né, quando vinha a noite, a Bíblia diz que Deus descia para passear com Adão. Né? Então ele via a glória de Deus, mas aqui na terra, Adão não viveu lá no reino dos céus, aonde os anjos estão, aonde eles veem coisas e ouvem coisas e têm contato com coisas que são profundas, misteriosas de Deus, mas que eles veem, que eles sabem, irmãos. É por isso que ao pecar, Satanás e os demônios não tiveram perdão, porque eles não eram mais inocentes, pelo contato, pela intimidade que eles tiveram com o próprio Deus, com as coisas de Deus. Então não teve como ele ter o perdão, irmãos. Nós temos. Adão e Eva pecou. Deus enviou Jesus para que hoje, através de Jesus, nós tivéssemos o perdão. Porque nem tudo a gente viu, nem tudo a gente participou, nem tudo Adão e Eva conheceu, irmãos. Então, de certa forma, para muita coisa, com relação às profundezas, os mistérios de Deus, Adão e Eva, eles eram inocentes. Por isso que ainda achou lugar de arrependimento para eles. Por isso que Deus ainda achou lugar para dar chance para eles se arrependerem. Mas os anjos caídos, eles não tiveram, irmãos. Porque eles tiveram contato direto com Deus. Quer ver só, queridos? Olha só, como o próprio livro de Ezequiel, vou mostrar para vocês agora, como o próprio livro de Ezequiel fala a posição que Satanás vivia no céu. Olha a profundidade, irmãos, que Lúcifer, né, que é hoje conhecido como a serpente, Satanás, olha só como ele teve uma intimidade com a glória de Deus. Olha só o que diz aqui no livro de Ezequiel, irmãos. Olha só, irmãos, eu estou aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, eu vou ler aqui a partir do versículo 13 até o 15 aqui, amém, queridos? Olha só o que diz, ó. Com relação a Satanás, a posição dele antes de cair, como ele vivia e como ele tinha uma intimidade com Deus e como ele participou da glória do Senhor. Olha só, queridos, estava no Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda, de ouro, e te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Tá vendo, irmãos? Então no dia que Satanás foi criado, quando ele era ainda um anjo querubim, irmãos, ele vivia no meio das pedras preciosas. Ele vivia em meio à glória das pedras preciosas que Deus tinha criado, irmãos. Ele era revestido e adornado com todos os tipos de pedras preciosas, como a gente leu aqui, queridos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. E olha só, irmãos, como diz aqui, ó. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Tá vendo, queridos, como vivia Lúcifer antes de se rebelar contra Deus? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vocês viram aí, irmãos? Irmãos, é por isso que Satanás e os anjos caídos, os demônios, hoje eles não têm o perdão de Deus, porque eles foram co-participantes da glória de Deus. Eles conheceram os mistérios, as profundezas de Deus face a face. Eles viram coisas, viveram e ouviram coisas que nós, irmãos, meros mortais ainda nessa vida, nem imaginamos, queridos. Então eles não foram tidos por inocentes. Eles não foram tidos dignos de achar perdão, irmãos, por ter tido acesso às profundezas de Deus. É por isso que o Senhor não perdoa Satanás. É por isso que a Bíblia ela não revela a oportunidade ou a condição de Satanás
ter sido perdoado ou um dia de ser perdoado. Muito pelo contrário, a Bíblia vai falar lá em Apocalipse, queridos, que o que está reservado para ele, para Satanás e para os anjos caídos, para o falso profeta, a besta, e infelizmente para aqueles que negarem a fé em Jesus, é o lago que arde com fogo e enxofre, aonde ele vai estar por toda a eternidade, irmãos. Satanás e os anjos caídos, demônios, queimando para todo sempre, e sem serem dignos de ter mais o perdão de Deus, irmãos. É por isso, queridos. Por quê? Porque eles viram coisas, eles viveram as profundezas de Deus, então eles se tornaram indesculpáveis. Não tem desculpa para eles, irmãos. Não tem desculpa. Como foi diferente com Adão e Eva, como eu disse no início do vídeo. Adão e Eva foram colocados aqui na terra, no jardim do Éden, mas eles não conheceram as profundezas de Deus. Então eles Deus ainda encontrou, irmãos, condição de liberar perdão para eles, porque para muitas coisas eles eram inocentes. Nem tudo eles sabiam. Eles não conheciam os mistérios e as profundezas da glória de Deus como Satanás e os anjos caídos eles conheceram. E como os anjos hoje, que não entraram na conversa, que não caíram na conversa do diabo, quando ele se rebelou lá no céu, que estão no céu hoje. Por exemplo, a Bíblia menciona sobre o anjo Gabriel, Rafael, Miguel, esses três mais que a Bíblia fala, né, que não se deixaram seduzir pelo engano, pela mentira de Satanás. E eles preservaram o seu estado natural. Então até hoje lá, na glória, reinando com o Senhor, diante da face de Deus. Eles não se deixaram se iludir. Entende, queridos? Então é por isso que Satanás e os demônios, os outros anjos caídos que seguiram ele, irmãos, eles não têm o perdão de Deus. Justamente porque só eles, irmãos, sabem o que eles viram e ouviram, o que eles viveram quando eles ainda estavam na condição de anjos, de servos de Deus, e quando eles viam face a face a glória de Deus. E é por isso que eles não têm mais o perdão de Deus. Amém, queridos? Então essa é a diferença de nós seres humanos para os anjos, os seres celestiais, que se corromperam, que hoje são Satanás e os demônios, que não têm mais o perdão de Deus. Porque para muitas coisas nós ainda somos inocentes com relação à glória de Deus, mas eles não, irmãos, porque eles ouviram e viram e viveram coisas que nós ainda nessa vida a gente não consegue nem sequer conceber no nosso coração, na nossa imaginação, o que é estar diante de Deus, o que é viver a glória do reino dos céus. E isso vai ser possível, irmãos, no dia em que nós chegarmos lá, após a nossa morte, quando em Cristo Jesus, por causa de Jesus, que conquistou a salvação lá na cruz do Calvário, por nós, aí sim a gente vai viver e vai poder compreender o que é essa glória, o que é estar diante do Senhor. Mas isso, os anjos caídos, Satanás e os demônios, eles sabem, porque foi de lá que eles vieram. E por isso eles não têm mais o perdão de Deus. Amém, queridos? Se você não é inscrito, se gosta de conhecer os mistérios da palavra de Deus, você gosta de conteúdos que fala da glória do Senhor, de Deus para a tua vida, então se inscreve no canal, ativa o sininho. Deus te abençoe e até a próxima explanação da palavra de Deus para a tua vida em nome de Jesus.